Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a este canal que traz conteúdos de forma clara, simples e didática. E hoje não vai ser diferente. Vamos resolver aqui o exame de 10ª classe que caiu no ano de 2024, correspondente à matemática, e o exame tinha uma duração de 120 minutos. Eu quero te ajudar você a resolver este exame com um tempo muito abaixo disso, certo? Para que você tenha sucesso. Se você vai fazer 9ª classe esse ano, então esta resolução vai ser bastante útil para si, certo? Primeiro a vinheta. Pois bem, voltando aqui à nossa resolução, o número 1 do nosso exame, tem aqui a linha A, o número 1, diz assim: usando os símbolos maior, menor e igual, está contido ou contém, copie e complete na sua folha de respostas os espaços em branco de modo a obter afirmações verdadeiras. A linha A diz assim: 1/5 de 30, certo? Tem um espaço em branco e vem aqui 30% de 30. Observe comigo, vamos fazer uma análise. Imagine que em casa façam um bolo, certo? Então fizeram um bolo e dividiram esse bolo em 5 partes, certo? Tem aqui uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, certo? E você decide comer esta parte aqui, certo? A gente diz que você comeu 1/5 do bolo, certo? Então, neste caso, o que nós fazemos é 1/5 vezes 30, certo? Isto resulta em quanto? 30 divide 5, aqui é 6. Então, 1/5 de 30 é 6. Já temos aqui a primeira ideia. Podemos colocar aqui 6, por exemplo, certo? Então, nós temos 30% de 30, certo? Imagine só, vamos fazer pela regra 3 simples. Se 30%, certo, está para x, e 100% está para 30. Então, nós queremos 30% deste aqui. O que nós fazemos? Uma multiplicação. E aqui dá 900, aqui nesta multiplicação. Uma multiplicação cruzada dá 900. 900 divide aqui 100. Isto aqui é igual a 9. Então, você aqui tem deste lado 9. Agora, vamos decidir qual símbolo usar. Observe que nós estamos a fazer o quê? A comparação entre dois números. Então, se nós estamos a fazer a comparação entre dois números, o único símbolo a usar aqui é de maior, menor ou de igualdade. Mas observe que 6 e 9, o maior número entre esses dois aqui é o 9. Logo, nós colocamos aqui que o 6 é menor em relação a 9, certo? Então, vamos resolver a linha B do nosso exame. A linha B. Então, a linha B tem aqui o conjunto dos números reais, diferente com o conjunto, a diferença entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números reais negativo. E, do outro lado, tem o conjunto dos números reais positivo, incluindo zero. Observe comigo aqui com muita cautela. A diferença entre dois conjuntos, por exemplo, se eu fizer a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, é um conjunto que será formado pelos elementos x, certo? Tal que o x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B. Então, o conjunto diferença é formado por esses elementos. Aqueles elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Vamos perceber aqui que os conjuntos dos números reais são todos conjuntos. Tem aqui o conjunto dos números naturais, temos aqui o conjunto está contido em um conjunto dos números inteiro, isso aqui está contido em um conjunto dos números racionais e também está contido em um conjunto dos números reais. Então, vamos perceber que no conjunto dos números inteiros é só onde nós encontramos os números negativos. Então, nós estamos a retirar todos os números negativos, certo? Teremos números que pertencem ao conjunto dos números reais, e neste caso vamos supor que é o conjunto A, queremos elementos que pertencem ao conjunto A, que neste caso são os números positivos, certo? E não pertencem ao conjunto B. Então, basicamente, no conjunto dos números reais negativos são todo o conjunto dos números inteiros negativos. E esta diferença aqui vai realmente resultar no conjunto dos números reais positivo, incluindo zero lá dentro. Então, nós colocamos aqui o sinal de igualdade. Correto até aqui? Então, vamos resolver aqui a linha C do nosso exame. A linha C. Diz assim: cosseno de zero grau, tem um espaço aqui, seno de π sobre 4, certo? Observe que cosseno de 0 graus é, lá no círculo trigonométrico, nós temos esta ideia aqui, certo? Vamos supor que a ideia é esta. É uma ideia.
Então, cosseno, aqui nós temos cosseno, aqui nós também temos o cosseno, e aqui nós temos o quê? O seno, e aqui nós temos o seno. Então, o cosseno de 0 graus, perceba que o raio aqui, o máximo aqui é 1, certo? O máximo aqui é 1. Então, se o raio é 1, cosseno de 0 graus é basicamente igual a quanto? É igual a 1. Então, se cosseno de 0 graus é igual a 1, quanto vale aqui seno de π sobre 4? Vamos calcular. Nós sabemos que π está para 180 graus, certo? Então, π sobre 4 está para quanto? É o que nós podemos determinar. Então, o que você faz simplesmente é isolar aqui a variável x, certo? Vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui. π sobre 4 vezes 180 graus, e vai dividir este π aqui. Basicamente isso. Então, observe que 180 divide 4 vai dar em 45 graus. Então, aqui teremos π vezes 45 graus. Tudo está dividido aqui, está dividido π aqui. Então, o π com π nós podemos simplificar. Logo, nós temos que π sobre 4 é igual a 45 graus. Então, do outro lado, nós temos aqui 45 graus. O que nós pretendemos aqui é fazer o quê? É fazer a comparação entre esses dois. Nós queremos fazer a comparação entre esses dois. Então, é sabido que seno de π sobre 4, que é o de 45 graus, isto aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. E raiz quadrada de 2 por 2, isso dá basicamente 0,7, aproximadamente 0,7. Então, nós temos aqui 0,7. Agora, esta comparação, qual dos dois é maior? Nós percebemos que 1 é maior em relação a 0,7. Vamos puxar um pouco aqui, para que a gente consiga resolver a linha D do nosso exercício, do nosso exame. Então, número 1, a linha D, nós temos aqui logaritmo de 2 mais logaritmo de 5. Todos os dois logaritmos estão escritos na base 10, certo? Quando você escreve aqui, subentende-se que a base aqui é 10. Para a resolução, primeiro nós temos que pensar na propriedade dos logaritmos. Como é que funciona? Sabe-se que o produto de logaritmo, por exemplo, o logaritmo de b vezes a na base m, por exemplo, isso pode ser escrito como sendo logaritmo de b na base m mais logaritmo de a na base m, certo? Então, pegamos essa ideia aqui e aplicamos esta resolução deste logaritmo, que é para nós ver quando é que vale isso aqui. Então, logaritmo de 2 na base 10 vezes 5 é isso, certo? Isso vai ser igual. Vamos dizer que 2 vezes 5 é 10. Então, nós teremos aqui logaritmo de 10 na base 10. E, voltando ainda às propriedades, sabemos todos que logaritmo de a na base a é sempre igual a 1. Por quê? Imagine que eu aplique aqui a definição dos logaritmos. Isso seria, por exemplo, vamos lá, logaritmo de a na base a é igual a x, certo? Então, nós dissemos que elevamos o x à base, certo? Então, fica a elevado a x vai ser igual a a. Isto aqui é uma equação exponencial, pela presença dessa incógnita no expoente. Aqui, já que a base das duas potências são iguais, então, nós fazemos o que? Igualamos os seus expoentes. Por isso que isto aqui é verdade, certo? Então, nesta situação, basicamente, nós dizemos o quê? Que isto é igual a quanto? Isto é igual a 1. Então, nós temos aqui 1 e 2. Estamos a comparar aqui. Então, a esta comparação, nós percebemos que 1 é menor em relação a 2. Até que nós fizemos a resolução do número 1 do nosso exame. Vamos continuar para resolver o número 2. O número 2 do nosso exame, observe que diz, num concurso para admissão de pessoal de uma empresa, foram entrevistados 970. Então, 970 corresponde ao universo, o total de tudo. Candidatos, dos quais 527, tem aqui 527, falam a língua inglesa. Então, vamos colocar aqui, inglês são 527, 255 falam a língua francesa, colocamos aqui francês, são 255, e 316 não falam nenhuma dessas línguas. Então, eu tenho um número dos que não falam nenhuma das línguas, 316. Agora, feito isto,
vem aqui a questão. Determine o número de candidatos que falam ambas as línguas, certo? Queremos o número de candidatos que falam inglês e falam francês. Nós estamos a dizer que queremos o cardinal, certo? Da interseção entre inglês com francês. É o que nós pretendemos determinar. Agora, vamos aqui. Será que quando nós adicionarmos todos esses números, é realmente igual a 970? É isso que nós temos que nos perguntar primeiro, certo? Vamos a isso. Observe que a adição de tudo isto aqui é igual a 1098. Mas, perceba que o universo são 970. Então, alguma coisa não está bem. O que é que nós fazemos? Vamos construir um diagrama de Venn para nós termos aqui uma visão muito clara do que está realmente a acontecer. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, esse é um conjunto, tenho aqui outro conjunto e eu tenho aqui o universo. Deixa eu fazer algo mais bonito. Tenho aqui o universo, certo? E aqui o universo diz que são 970 o total e 316 estão aqui dentro. Então, são os que não falam nenhuma dessas línguas. O que é que eu faço? Retiro dos 970, retiro 316, certo? Vamos lá. Essa subtração vai resultar em 654. Então, eu coloco aqui 654 é o que? É o número do que? Da reunião, certo? Aqui já é uma reunião entre os que falam inglês com os que falam francês. Então, já tem o número da reunião, já tem o número aqui do inglês, dos que falam francês. Eu já posso usar aquela minha fórmula mais bonita. Observe aqui, deixa gerir um pouco esse nosso espaço. Então, vou puxar um pouco e fica algo desse gênero. Então, eu tenho aqui que o número, certo? Dos que falam inglês, reunião com os que falam francês, é igual a um número dos que falam inglês, número dos que falam inglês, mais o número dos que falam o quê? Dos que falam francês, e subtraio o número dos que falam inglês em interseção com o francês, certo? Então, vamos lá, substituir os dados. A reunião deles é 654, são 654. Então, em inglês são 527, mais francês são 255, menos o número dos que falam inglês e interseção com os que falam francês. O que é que eu faço? Eu levo este número, mando para cá, e levo 654, mando para cá. Então, fica aqui positivo, o número dos que falam inglês e interseção com os que falam francês vai ser igual. Eu adiciono aqui 5 mais 7 é 12. Coloco 2 aqui, guardo 1. 5 mais 2 é 7, mais 1 fica 8. 2 mais 7 fica 7. Então, fica 782 menos 654, certo? Então, eu tenho que este número aqui, certo? Este número dos que falam inglês e interseção com os que falam francês vai ser igual. Então, eu faço essa subtração, certo? Então, eu tenho aqui o total vai ser igual a 128. Então, se me pedissem, por exemplo, para poder preencher esse diagrama de Venn, eu colocava o 128 aqui na interseção, certo? E ia fazer o que? A subtração desses que falam inglês, vamos supor que inglês seja aqui, vamos pedir que francês esteja aqui. Você o que faz simplesmente é levar este número, subtrai com este, você vai ter só os que falam inglês. Leva este 255, subtrai 128, você vai ter só os que falam francês. E no final, para você ter certeza, faz a adição de tudo isso aqui para que seja realmente igual a 654. E adiciona com os que não falam nem inglês nem francês para que seja igual a 970, certo? Então, até aqui já resolvemos dois números de uma forma clara, simples e didática. Mais uma vez, quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você ainda não tomou a decisão certa, eu quero dizer o seguinte: curte este vídeo aqui, compartilha com os seus colegas que também vão passar pelo mesmo processo que é a elaboração de exames finais. Vamos resolver o número 3. O número 3 do nosso exame diz aqui: resolva a inequação x² menos 9. Tenho aqui o número 3, onde a inequação é dada por x² menos 9 maior ou igual a zero. Um caminho mais simples que eu gosto de usar é igualando a inequação a zero, transformando em uma equação, para assim determinar os valores de x1 e os valores de x2, que são as raízes da
equação. Daí, fazer o esboço da parábola, da função. E, no final, responder esta pergunta aqui. Em quais intervalos esta função é o quê? É maior ou é nula? Ou igual, certo? Então, vamos a isso. Eu disse que, vou dizer que x² menos 9 é igual a zero. Transformei a equação em uma equação. Primeira coisa. Então, vou aqui obter os valores de x1 e x2. Como esta é uma equação incompleta, simplesmente levo o 9, que está negativo, passa para o segundo membro e assumo sinal positivo. Fica x² é igual a 9. Aqui eu extraio os valores de x1 e x2. Fica aqui x1 ou x2 será igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, já tenho aqui os valores de x1 e x2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esboçar aqui. Então, eu vou esboçar. Vou supor que eu quero esboçar aqui assim. Está perfeito. Então, coloco aqui o valor de x, certo? Então, a primeira coisa que eu vou me questionar, qual é o valor de a? A aqui é maior que zero. Por ser maior que zero, a minha parábola está voltada para cima. Eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Será algo desse gênero aqui, certo? Então, já que a minha parábola tem concavidade voltada para cima, o que é que eu faço? Eu coloco aqui o menos 3, coloco aqui o 3, que são os zeros, que é onde o nosso gráfico intercepta o eixo de x. É ali onde a função é nula, certo? Então, o que é que eu faço? Respondo a essa pergunta aqui. Em quais valores esta função x² menos 9 é maior ou é nula? Ou seja, ou é igual a zero. É quando ela está aqui acima do eixo x. Aqui, acima do eixo x, a minha função assume sinal positivo. Aqui a função é positiva. Então, eu já posso fazer o quê? Expressar o meu conjunto de solução. Mas o meu conjunto de solução tem que ter em conta esses valores aqui quando x é igual a menos 3 e x é igual a 3. Por quê? Porque esta situação, dizer que x² menos 9 é maior ou igual, estamos a dizer, a primeira situação, x² é maior que zero, é positiva, e estamos a dizer o quê? Menos 9 aqui, certo? Estamos a dizer de outra forma, x² menos 9 é igual a zero. Então, são duas situações diferentes. É igual a zero quando o gráfico intercepta o eixo x. Então, o meu conjunto de solução será x pertence ao conjunto dos reais tal que o quê? X é menor ou igual a menos 3. Então, eu coloco aqui x é menor ou igual a menos 3. Ou x é maior ou igual a 3. E fecho aqui o meu conjunto de solução. Feito isso, eu resolvi o número 3 com sucesso. Vamos resolver o número 4 do nosso exercício. Observe aqui. Calcule o valor da expressão logaritmo de 32 na base 2. Número 4. Vou colocar aqui o número 4. Tenho aqui logaritmo de quanto? De 32 na base 2. Certo? Aqui eu aplico a definição dos logaritmos. Como é que isso funciona? Sabe-se que logaritmo de b na base a é igual a x. Isto é o mesmo que dizer o x tem que elevar a base aqui para que seja uma potência. Então fica aqui a elevado a x tem que ser igual ao logaritmo. Esta é a ideia básica. É a mesma coisa que eles fazer aqui. Vou dizer que isto é igual a x. Então 2 elevado a x, fica aqui 2 elevado a x é igual a 32. Observe que cai numa equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, a primeira coisa que eu faço é igualar as duas potências. Esta potência e esta potência. Como é que eu faço isso? Para que eu faça isso, eu tenho que reduzir aqui o 32, ou escrever o 32 na forma de uma potência de base 2, e não sei qual é o expoente, mas eu posso saber fazendo o quê? Deixa eu puxar aqui só para ter um espaço. Eu posso saber fazendo o seguinte, 32, vou decompor em fator primo. 32 eu divido por 2. 3 dividido 2 é 1, certo? Resta 2 aqui é 16. Então, divide por 2 é 8. Divide por 2 é 4. Divide por 2 é 2. Divide por 2 é 1. Então, 32 posso escrever como sendo 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Certo? 32 é 2 elevado a 5. Então, fica aqui 2x, 2 elevado a x, não é 2x, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Então, as bases das minhas duas potências são iguais nos dois membros. Eu simplesmente posso simplificar e dizer que x é igual a 5. Portanto, certo?
O que eu estou a dizer? Logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Basicamente isto, certo? Vamos resolver o número 5 aqui do nosso exame. Então, fica aqui 2 vezes seno de π sobre 6. Eu tenho aqui 2 vezes seno de π sobre 6, mais cosseno de π sobre 3, mais cosseno de π sobre 3. Tudo isto aqui está dividido o quê? Está dividido 3 vezes a tangente de 45 graus. Vamos resolver com muita cautela este exercício belo. Deixa eu deixar todo esse espaço para nós ficarmos muito à vontade. Então, o que acontece? Eu tenho π, seno de π sobre 6. Se eu não tenho o círculo trigonométrico na mente, mas eu tenho aquela tabela dos ângulos especiais na minha mente, eu posso deduzir simplesmente, certo? Apesar de ser trabalhoso, certo? Apesar de ser trabalhoso, mas dá para você deduzir. Como é que isso acontece? Eu digo aqui que π sobre 6 está para x, mas eu sei dizer que π está para 180 graus. Então, eu digo que x vai ser igual ao quê? π sobre 6, que multiplica 180 graus. Tudo isso vai dividir quanto? Vai dividir o π, este π aqui. Então, eu simplifico 180 por 6. Isso dá 30. Então, fica 30π sobre π. Então, simplifico este, fica aqui 30 graus. Então, já tenho aqui que é 2 vezes seno de 30 graus. E quanto é que vale seno de 30 graus? Seno de 30 graus vale 1/2. Certo? Então, uma das duas coisas tem que ter na mente. Se não tem o círculo trigonométrico, você tem a tabela dos ângulos especiais. É basicamente isso. A segunda coisa, tem aqui π sobre 3. π sobre 3 está para x, desconheço. Mas eu sei que π é igual a 180 graus. Então, o meu x vai ser igual a 180. Tem um π aqui sobre 3 vezes 180. Tudo está dividido π. Então, 180 divide 3 vai ser 60 graus vezes π sobre π. Então, simplifico este e este, fica aqui simplesmente 60 graus. Agora eu respondo, quanto vale cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus vale 1/2, certo? Então, tem aqui tangente de 45. Tangente de 45 vale 1. Então, eu volto a substituir tudo aqui assim. Eu volto a escrever, fica 2 vezes seno. Já não escrevo seno, porque eu já sei que seno de 30 graus é 1/2 vezes 1/2, certo? Mais cosseno de π sobre 3, nós dissemos que é 1/2. Tudo está dividido quanto? 3 vezes tangente de 45, que é 3 vezes 1. E isso vai ser igual. Aqui eu tenho, observe que eu tenho 2, mais 2 vezes 1, fica quanto aqui? Fica 2 por 2, mais 1/2 sobre 3. Eu posso adicionar, fica 3 sobre 2, fica aqui 3 sobre 2 sobre 3. Aplico a propriedade de divisão de duas frações, ou seja, se eu estiver a dividir A por B e por sua vez estar a dividir C por D, o que eu faço? Mantenho, reescrevo a primeira fração que é A sobre B e multiplico com a inversa. Inversa é o que está no denominador passa a ser numerador, o que está no numerador passa a ser denominador. Fica neste caso D sobre C. É isso que eu vou usar aqui como meio de saída. Então fica aqui, vou reescrever 3 sobre 2, multiplico, suponho que aqui tem 1, certo? Então fica 1/3. Agora, observe que 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 3 é 6. Que neste caso posso simplificar por 3. Ou posso simplesmente simplificar esse 3 com esse 3. E me resta 1/2. Então, solução aqui, 1/2. Fazer que tudo isto aqui é igual a 1/2. Certo? Até aqui são 5 questões resolvidas. Diga aí, coloque nos comentários se você chegou aqui, escreve perfeito. Então, resolver o número 6 diz o seguinte: determine a altura de uma torre, sabendo que o comprimento da sombra projetada pela mesma torre num plano horizontal é de 52 metros, que é este aqui. E a inclinação dos raios solares é de 60 graus, que o ângulo está aqui. Então, ele ilumina assim e quer saber aqui a altura. Vamos aqui observar o seguinte. Então, eu já tenho aqui a minha figura esboçada, certo? Então, observe que neste ponto aqui,
ele faz o quê? Ele forma um ângulo de 90 graus. Então, isto é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu começo a pensar logo o quê? Estou a falar de o quê? Estou a falar de trigonometria. Então, vamos a isso. Observe que nesta medida, vamos saber que aqui é A, aqui é B, aqui é C. O exercício não diz, mas é uma ideia que você tem que criar. Então, o segmento AB mede 52 metros, certo? O segmento AC, ele é o quê? É oposto. Este aqui é oposto. É oposto o quê? A este ângulo de 60 graus. Então, este segmento CD, que é o segmento oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. Então, qual a razão trigonométrica? Eu posso relacionar o quê? Um cateto, que é oposto a um ângulo, e a medida do cateto adjacente. Esta relação é chamada de tangente de 60 graus, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao ângulo aqui, ao cateto, que é oposto aqui, que neste caso é H, e divide 52. Então, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, eu vou substituir aqui, fica a raiz de 3 vai ser igual a H sobre 52. Neste caso, eu digo que faço uma multiplicação. Suponha que aqui tem denominador 1. Então, aqui H vai ser igual a 52 vezes raiz de 3. Esta é a medida desta altura aqui, 52 vezes raiz de 3. Faz isso, você está se tornando um craque, meu craque. Então, continuando aqui o número 7, observe que é nos dado aqui esse retângulo ABCD, calcula o valor de x. Nós sabemos que x aqui é um ângulo, certo? Deixa só reescrever aqui este ângulo, só para nós termos uma ideia de como é que isto fica, certo? Então, fica algo tipo isto aqui e fica assim. Então, esta é uma parte do retângulo, certo? Então, observe que nós temos aqui A, nós temos aqui D, nós temos aqui C, aqui temos um Y, aqui tem 2Y e tem este ângulo aqui que é X. Então, o que o exercício pede é o valor de X, certo? Então, X é um ângulo. Então, observe que aqui no ponto D, o nosso triângulo forma um ângulo de 90 graus. Então, esta é a hipotenusa. Sempre que você vê um segmento oposto a este ângulo de 90 graus, saiba logo que é a hipotenusa. Então, se esta é a hipotenusa, este é o cateto o quê? Este é o cateto oposto a um ângulo. Oposto é algo que está em frente. Então, qual a razão trigonométrica aqui que é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Aqui é seno. Então, a gente diz que seno de quanto? De x, que nós desconhecemos, vai ser igual ao quê? A y sobre 2y. Então, se nós formos aqui, certo? Aqui nós temos y, nós podemos simplificar aqui. Fica o quê? Fica seno de x é igual ao quê? A 1 sobre 2. E o seno de um ângulo que é igual a 1 sobre 2 é quanto? É 30. Então, fica aqui 30 graus. Logo, o x aqui é 30. Este ângulo é de 30 graus. Feito isso, você resolveu com sucesso. Vamos aqui resolver o número 8 do nosso exame. O número 8 do exame diz, considera a função. Então, nós temos aqui número 8, temos uma função f de x, que é dado por logaritmo de x base 2. Represente graficamente a função f de x. Para tal, nós temos que determinar os valores de y, que nós desconhecemos. Mas nós sabemos que, para tal, nós temos que ter aqui uma ideia, tipo uma tabela, assim, algo desse gênero, bem bonito. Colocamos aqui x e colocamos aqui o valor de y. Vamos primeiro questionar o seguinte. Qual é a condição de existência de um logaritmo? Nós sabemos que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, somente os valores maiores que zero é que nós já vimos colocar aqui nesta coluna. Neste caso, um valor maior que zero é 1, um valor maior que zero é 2, 3. Mas nós temos que pensar na seguinte hipótese. Valores que facilitem o cálculo deste logaritmo. Aqui podemos colocar 2, por exemplo. Porque logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, já está. Aqui fica 1. Então, vamos lá. Vamos colocar 4 aqui, certo? Se nós colocarmos 3, vamos ter um número decimal que depois vai nos queimar tempo. Vamos direto. Logaritmo de 4 na base 2. Aplica a definição. Vamos supor que é igual a x. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Aqui temos que igualar, fica 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Nesse caso aqui é 2. Então, fica 2 aqui, certo? Fica 2 aqui.
Então, vamos outro. Se eu colocar, exemplo, 6 não vai dar. Se eu colocar 8, então, se eu coloco 8 aqui, é 3, certo? Então, eu já tenho valor suficiente para poder fazer esboço. A ideia aqui é de fazer um esboço para você poder perceber qual é a ideia por detrás deste exercício. Não é um monto aqui o meu plano cartesiano, certo? Mas antes, deixa só aproximar, que é para poder facilitar. Vou montar deste lado aqui, certo? Porque esta função aqui, ela é crescente, então ela vai estar mais para este lado aqui. Então faço isto, puxo mais um pouco para cá, certo? Então aqui já tenho, aqui eu tenho valores de y, aqui eu tenho valores de x. Deixa eu puxar um pouco para cima. Então fica basicamente isso aqui. Agora vamos lá. Quando x é 2, y é 4. Vamos supor que 1 aqui, 2 aqui, certo? Y é quanto? Y é 4. Então 1 aqui, 2, 3. Quando x é 2, y é 1. 1 aqui. Então fica desse jeito, fica assim. Então temos aqui. Nós podemos colocar 1, sabe? Íamos colocar 1 por quê? Porque a função logarítmica sempre tem que passar com um ponto em que x é 1, y é 0, certo? Então nós teremos, por exemplo, logaritmo de 1 na base 2. E aqui é 0, porque 2 elevado a 0 é 1. Então vamos supor que já temos um ponto aqui, certo? Aqui 1, 0 para x. Vamos colocar 0. Vamos, quando x é 4, 3 aqui, 4 aqui assim. 4, por exemplo. Y é 2. Vamos supor que passe daqui assim. É um esboço. Temos aqui. Então, quando x é 8, y é 3. Vamos supor que é 3 aqui, 4, 5 aqui, 6. Vamos supor que 8 é aqui, certo? Então, temos esta ideia aqui. Uau, meu. Então, fica basicamente isso. Então, a nossa função vai passar por esses pontos, certo? Deixa eu só mudar a tinta. Então, a nossa função passa por esses pontos. Deixa eu só puxar para aqui, que é para você poder alcançar a visão. Então, a ideia da função logaritmo, ela passa por aqui, certo? Ela vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, ela vai. Se você tiver régua, sai algo mais bonito, certo? Se você tiver régua, sai algo mais bonito. Aqui é só para você pegar a visão. Então, sabemos que ele tende a aproximar de quando? Do eixo aqui, desse eixo. Mas não vai tocar, ele vai se aproximar somente. Então, é assim já está a nossa função aqui. Vamos supor que é a função f de x. Vamos responder a B. Qual é o domínio, certo? Qual é o domínio da função? Nós sabemos que o domínio das funções logarítmicas é y, o domínio de f, a linha B. O domínio de f, x, temos valor de x. Nós dissemos aqui que x tem que ser maior que zero, certo? Nós dissemos logo a priori que aqui o x tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Então, se x é maior que zero, este aqui é o meu domínio. Deixa eu dizer que x pertence ao conjunto dos números reais positivos. Basicamente isso. Por isso que você vai perceber aqui neste gráfico só o valor x que são maiores que quando? Que zero. Certo? Então, a nossa função existe aqui. Para o mais infinito aqui, a nossa função ela existe. É basicamente esta a resolução para o número 8. O número 9 do nosso exame diz aqui: o gráfico abaixo representa a função g de x. Determine a equação do eixo de simetria. O eixo de simetria é só a gente olhar para este ponto aqui, certo? Aqui, para esta reta. Há uma reta que passa por aqui, que divide o nosso gráfico em duas partes iguais. É quando x, a linha A, é quando x é igual ao quê? Igual a menos 2. Ali onde está o nosso eixo de simetria. Vamos aqui. A expressão analítica da função. Para tal, observe que neste gráfico nós temos aqui, vamos extrair as informações necessárias. Temos o vértice, que quando o nosso x é menos 2, y é 1. Então, x menos 2, y 1, fechou. E temos aqui, vamos lá, os zeros da função x1. Vamos supor que x1 é, este é menos 3. E tem x2, menos 1, certo? E tem aqui, ordenada na origem, menos 3. Temos um outro ponto, quando x é 0, y é quanto? Y é menos 3. Então, eu vou usar a seguinte expressão. Eu sei dizer que a minha f de x é dado por quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Esta é a primeira ideia. E também eu sei que a forma fatorada disso aqui é dado por f de x é igual a, abre parênteses, x menos x1, fecha x menos x2, fecha.
aqui x menos x2, fechou. Então, eu sei que o valor de A desconheço, mas eu sei que a f de x, quando x é 0, f de x é menos 3. Substituo menos 3 aqui, fica igual aqui a. Aqui é 0. x1 menos x1 aqui menos 3 fica mais 3. Fechou, abriu. Aqui é 0. Aqui x2 é menos 1 fica mais 1. Fechou. Então fica aqui menos 3, vai ser igual. 0 mais 3 é 3. 0 mais 1 é 1. 3 vezes 1 é 3, fica 3a. Então este valor aqui, se eu for a dividir, o a é igual a menos 1. Então já tenho o valor de a. O que eu pretendo agora é substituir aqui nessa expressão. Então, fica aqui f de x vai ser igual, quando vale a menos 1, abro parênteses, x aqui eu vou escrever, x1 fica mais 3, fechou, abriu, x mais 1. Eu aplico a distributiva aqui, certo? Aplico a propriedade distributiva. É uma propriedade que por nós aprendida, se eu tiver a multiplicar, por exemplo, b mais c, o que eu faço? Faço isto, é igual a vezes b, mais, e faço novamente isto aqui, a vezes c. É basicamente isto, certo? Então, fica aqui, f de x é igual a menos 1, abre parênteses, aqui é x quadrado, x vezes 1 fica mais x, x vezes 3 vezes x fica mais 3x, mais vezes mais é mais, 3 vezes 1 fica mais 3. Então, f de x vai ser igual. Observe que este menos 1, ao multiplicar aqui, altera o sinal de tudo. Então, menos 1 vezes x quadrado fica menos x quadrado. Menos 1, aqui tem x mais 3x fica mais 4x. Vezes menos 1 fica menos 4x. Então, menos 1 vezes mais 3 fica aqui menos 3. Aqui tínhamos que fechar parênteses. Então, esta é a minha expressão analítica. Esta aqui é a minha expressão analítica, correto? Então, feito isso, você já determinou aqui o número 9. Até aqui, eu penso que mereço. Seu like, mereço. Seu comentário, escreva o seguinte: sou bravo. Se você chegou até aqui, escreve sou bravo. Sou bravo, certo? Vamos resolver o último número do nosso exame. Então, nós temos aqui o número 10 do nosso exame e diz o seguinte: fez-se um inquérito a um grupo de 15 pessoas. Então, este é o número da amostra, 15, certo? Sobre as idas ao cinema no mês de janeiro do ano corrente. Os resultados estão sintetizados no gráfico de barras abaixo. Tem este gráfico aqui. Qual é a moda do número de idas ao cinema? A moda, vamos perceber o seguinte, é o número de vezes que um certo dado repete, é uma distribuição, certo? Então, nós percebemos que o que mais repete, nós temos o número de idas, né? Qual foi o maior número de vezes que as pessoas foram? É isso que está-se a fazer, está-se a dizer aqui, sobre idas, certo? As idas, o que está em causa é a ida, certo? Então, este é o número de pessoas. Para dizer que muita gente optou em ir 3 vezes. Então, a nossa moda, para a linha A, a nossa moda é igual a 3, certo? Então, temos aqui a linha B, calcule a mediana, certo? O que nós temos que fazer é organizar esses dados aqui, certo? De forma crescente. Então, 0 pessoas que não foram, quando as pessoas, duas pessoas que não foram, colocamos 2 aqui. Quando as pessoas foram uma vez 3, então 1. Quando as pessoas foram duas vezes, são 2 também. 2. Quando as pessoas foram 3 vezes, 5. Esta é a moda. 1, 2, 3, 4, 5. Quando as pessoas foram 4 vezes, 2 pessoas, 1, 2. Quando as pessoas foram 5 vezes, uma pessoa, só uma pessoa foi 5 vezes. Então, vamos agora calcular a nossa mediana. A mediana é o valor médio, certo? Uma distribuição. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui 1. Nós temos 1. Então, esta é a nossa mediana. Então, nós dissemos que M é igual a 5. Friends, até aqui, missão cumprida. Se você gostou desse conteúdo, deixa suas sugestões, tá bem? Então, ajude este canal a crescer. Não vou cansar de pedir a sua ajuda, pois preciso bastante. Se você comentar, se você partilhar com seus colegas, o YouTube vai perceber que este conteúdo é de extrema importância e assim vai sugerir para mais pessoas que precisam deste conteúdo. Até mais vídeo. Valeu, estamos juntos.